Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Projeto Integrado 2. Hoje nós trataremos sobre modelagem de sistemas, uma revisão baseada na literatura. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre o diagrama de sequência. Nós vamos revisar o conceito principal e visualizaremos um exemplo para melhor compreender este diagrama. Bom, em termos de conceito, um diagrama de sequência mostra a sequência de interações que ocorrem durante um caso de uso em particular, ou em uma instância de caso de uso. Então, toda a dinâmica que acontece dentro do caso de uso, quando ele está sendo executado, pode ser representada dentro de um diagrama de sequência. Mas o que seria essa dinâmica? Pode ser, por exemplo, uma interação de login, uma interação de cadastro, uma ação de acesso a determinada área, onde dentro de um sistema, onde se vai gerar uma sequência de passos para que essa ação, essa dinâmica possa ocorrer. Então, esse tipo de diagrama ele é usado principalmente para modelar justamente essas dinâmicas, essas interações entre os atores e os objetos em um sistema. Então, eu vou conseguir representar ações de um usuário para com o sistema e também as ações entre os próprios objetos, ou seja, ações do sistema para com o sistema para que possa retornar uma saída ao usuário. A sintaxe desse tipo de diagrama, que é o diagrama de sequência, ela é bem extensa e ela possui várias opções de modelagem. Nessa revisão de hoje, nós vamos adotar a modelagem baseada nos exemplos de Somerville, do livro de Engenharia de Software. Bom, aqui nós temos um exemplo desse diagrama. Então, nesse exemplo, nós temos a modelagem das interações envolvidas no caso de uso, ver informações de paciente. Obviamente, para o usuário, e para um requisito de usuário, é simples nós demonstrarmos este tipo de interação utilizando o diagrama de caso de uso. No entanto, para o nosso desenvolvedor, para o nosso engenheiro de software, o diagrama de sequência ele dá uma maior clareza da identificação dos nossos atores, dos nossos objetos que fazem parte do nosso diagrama de sequência. Bom, nesse caso específico aqui do exemplo, nós temos diagrama de sequência para ver as informações de paciente. Nós temos aqui um ator, que é o recepcionista do médico. Esse ator ele tem aqui a interação com objetos, que no caso são listados na parte superior com uma linha tracejada que representa o tempo de vida dele por um retângulo. Então nós temos aqui o objeto P, o objeto T e o objeto AS. O primeiro que é a info paciente, o segundo que é o hospital e o terceiro a autorização. Então nesse caso aqui, gente, nós temos as interações indicadas por setas anotadas. Então, nesse caso, a seta indica que eu estou acessando um método verinfo e passo como argumento o ID do paciente. Então, eu identifico aqui em cima, na parte superior da minha seta, as informações aqui que indicam qual é a interação que eu vou realizar. Então, essa interação ela vai ser realizada com o meu objeto InfoPaciente, que logicamente aqui ele tem um tempo de vida dentro desse diagrama de sequência, que é representado aqui por esse retângulo aqui. Então, durante esse período aqui, esse paciente P aqui ele está sendo acessado. Logo depois aqui, eu tenho aqui a representação dos retângulos, como eu já falei, que indicam a linha de vida de cada objeto. Então, tenho aqui a linha de vida deles, certo? Tenho também aqui a informação que eu tenho que ler as informações da sequência de cima para baixo, tá bom? Como a gente já começou aqui pela verifica info. E aqui, ó, as anotações sobre as setas indicam as chamadas para os objetos, seus parâmetros e valores de retorno. Então aqui eu tenho o parâmetro, certo? Que é
pode ser um método, e tem o tipo de retorno, pode ser, por exemplo, aqui a autorização, permitindo ou não permitindo o acesso. Aqui também nessa caixa eu tenho a notação que vai designar alternativas, tá? Que é a notação alt dentro da caixa. Então aqui eu tenho aqui duas opções, autorização OK, que me retorna as informações do paciente, e uma falha de autorização, que me retorna um erro, certo? Então eu não tenho acesso aos dados do paciente. Então essas condições elas vão estar representadas aqui dentro da minha caixa. Bom, para que a gente possa também ter um melhor detalhamento sobre os passos que tem dentro desse diagrama, nós podemos fazer um detalhamento técnico descritivo. Começando aqui pelo primeiro ponto número 1, está marcado em laranja aqui na figura e indicado aqui agora pelo mouse. Então, nesse caso, nós temos que a recepcionista do médico ela aciona um método verinfo em uma instância P da classe de objeto info-paciente, que fornece o identificador do paciente, do inglês Patient Identifier. Então, Patient Identifier é passado como argumento. E P é um objeto de interface do usuário, exibido como um formulário que mostra os dados do paciente. Então, eu solicito as informações a partir de um ID. Depois, aqui no segundo ponto, eu tenho a instância P chamando o banco de dados para poder me retornar as informações de um relatório que são necessárias para eu continuar o fluxo da minha sequência. Nesse caso, eu passo como argumento o identificador do recepcionista, que vai permitir a verificação de proteção, ou seja, que vai garantir que somente uma pessoa autorizada vai poder acessar o sistema. Também passo os dados e passo também o ID do paciente, tá? Então, essas informações elas são passadas como argumento para que me seja retornado um relatório com os dados do paciente. No terceiro ponto, eu tenho o banco de dados, que vai verificar com o sistema de autorização que o usuário está autorizado a essa ação. Então, eu vou verificar no banco de dados passando o ID do funcionário, do recepcionista, e as informações, e vou verificar se ele pode sim ter acesso às informações que estão armazenadas no banco de dados. Caso ele tenha acesso, seja permitido, é retornado uma autorização de acesso às informações. E com essa autorização de acesso, nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade é uma autorização OK, que retorna as informações do paciente, e uma falha de autorização, que me retorna um erro sem acesso. Então, esse item de autorização que é retornado, ele vai me permitir dois retornos, que vai ser uma autorização OK, trazendo autorização de informações do paciente, OK, ou autorização mais erro sem acesso, falha na autorização, tá bom? Bom, então aqui vendo de forma mais organizada, você pode dar um print, pode copiar depois esses passos. Você observa que esse diagrama de sequência, que é advindo de um caso de uso recepcionista do médico, ele pode ser detalhado em 4 parágrafos, e esses parágrafos eles ajudarão a identificação das regras de negócio, que posteriormente serão utilizados pelo programador para implementar a solução. Bom, agora nesse exemplo 2, nós temos um exemplo que vai tratar da comunicação direta entre os autores do sistema. Então, também vai tratar da criação de objetos como parte de uma sequência de operações. Então, nós vamos tratar nesse exemplo um objeto do tipo sumário, que é criado para armazenar os dados de resumo que serão enviados para o prontuário. Nesse caso aqui, gente, o primeiro ponto a recepcionista ela precisa efetuar login no sistema.
Então, ela tem aqui no diagrama de sequência uma comunicação direta de login, solicitação de login, com o sistema de prontuário. Esse sistema responde para ela com um OK, certificando de que o login dela foi efetuado com sucesso, caso seja efetuado com sucesso. E aqui embaixo eu tenho aqui as alternativas, certo? Pós-login que podem ser realizadas. E ao final eu tenho aqui a minha sequência logout, que garante que eu tenho que fazer a desconexão com o sistema. Bom, nesse caso aqui, gente, nós temos duas opções a seguir. A primeira é a transferência direta de informações atualizadas de paciente para o prontuário. E a segunda é a transferência de dados do sumário de saúde do sistema médico para o prontuário. Após concluir a transferência, o prontuário emite uma mensagem de status e o usuário fecha a sessão, efetuando o logout. Então, essa é a opção. Bom, como considerações finais sobre o diagrama de sequência, a menos que você esteja usando o diagrama de sequência para geração de código ou documentação detalhada, você não precisa incluir todas as interações nesse diagrama, como aqui também a gente abstraiu diversas, mas a gente conseguiu construir tanto o diagrama de sequência como as regras de negócio de forma textual para ajudar o desenvolvedor. E se você desenvolver modelos de sistema no início do processo de desenvolvimento, para justamente dar apoio à engenharia de requisitos e projetos de alto nível, acontecerão muitas interações que dependem de decisões de implementação. Ou seja, toda a estrutura do diagrama de sequência ela pode sofrer alterações no decorrer do avanço do projeto, ele pode ser atualizado, ele pode ser incrementado e pode receber novos elementos que vão ajudar a compor essa documentação. Bom, gente, na aula de hoje nós tratamos sobre o diagrama de sequência. Nós fizemos uma breve revisão e vimos dois exemplos de aplicações práticas e compreendemos o passo a passo de como executar esse diagrama. Tá? Agradeço a todos pela atenção e muito obrigado e até a próxima.